Tava vendo um vídeo ali agora do Coruja de Carvalho, muito interessante. E, dentre os assuntos do vídeo, ele estava falando sobre o que é a expectativa do homem. No geral, né? Porque a maioria realmente, cara, se você for ver, a maioria não quer ser o garanhão, não quer ser o bonitão, não quer ser o bambambam, não quer pegar todas. Porque, na verdade, o cara nem aguenta, o cara nem tem saco, muitas vezes não vai nem de acordo com os interesses ou com a própria personalidade dele. Então tem gente que não gosta de conviver, né? Eu consegui pegar os dois lados, né? Então eu peguei muito o lado mais introspectivo, né? Mas introvertido também, mas também vivi muito tempo aí essa forma de extrovertido e querendo ser o cara, né? E vou te dizer que só me atrasou, tá? Só me atrasou. E realmente, cara, eu vejo que depois que eu vivi muito tempo isso, eu já quis dar uma quietada, né? Dar uma. Mas aí não consegui. Então aí eu continuei, né? Mas aí, graças a Deus, eu encontrei Jesus, né? Encontrei uma nova forma de viver e não precisei mais, né? Me libertei dessas amarras, porque eu era muito vazio. Talvez seja por isso que eu estava nessa forma de extrovertido e querendo ser o bambambam e transão e essas idiotices, né? Mas aí ele fala que é a verdade, cara. A maioria das pessoas que estão saudáveis, né? Que não era doente igual eu, louco assim, né? Bebia muito e tóxico, essas coisas e tal, uma pessoa que é normal, ela não quer isso tudo. E com razão, né? Porque ela tem uma saúde ali equilibrada, psicológica e física, né? Então ela não precisa tanto de tanta loucura, tanta sexualidade, porque isso chega a um ponto que se torna até doentio, né? Se torna até patológico, né? Enfim, e aí beleza. Cara, mas o que eu quero dizer não é exatamente isso, né? Mas o seguinte, o, esses caras que têm essa mentalidade, eles costumam ser, né, que tem querer muito pouco na vida, né? Porque o que o Coruja está falando, né? O que o Coruja está falando é que esses caras eles querem apenas uma parceira que seja agradável, né? Disponível, né? Que consiga suprir as necessidades fisiológicas do cara, né? Seja agradável, seja educada, né? Uma pessoa ali, né? E isso me fez pensar o quanto que a mentalidade do homem é pequena, o quanto a expectativa do homem é pequena. Porque ou o cara ele entra naquela demanda social dele ser extrovertido, tal como eu fui, era tolo e quando eu era jovem, né, eu entrei nessa porra, né, que é por ilusão também. Ou o cara, ele fala assim, não, eu sou um cara mais introvertido, eu só aceito só isso mesmo, entendeu? Mas, poxa, será que o cara, talvez ele não possa ter, os homens em si, ter um pouco mais de autoestima, né? Um pouco mais de talvez uma exigência um pouco mais alta, né? Dos seus relacionamentos, até mesmo casual, quem for, né? Não que eu acho que isso seja certo, mas são coisas que acontecem no mundo atual, né? E o que eu não tinha, né? Porque eu, porra, eu era metido a querer ser o furador, né? O bambambam, né? O transudo. E aí o que, que eu fazia? Quem aparecesse, filho, não tem essa não, entendeu? Mas sim, será que às vezes o cara ele não pode ter um pouco mais de exigência? Não ser idiota como eu era, né? Se controlar um pouco mais, né? Não sei quando é jovem é difícil. O cara sonha, mas de qualquer jeito a realidade da juventude não é a mesma da minha. Então a juventude de hoje ela tem que se contentar com menos, infelizmente, né? Então, será que ele tem que se controlar? Será que ele não pode tentar buscar melhores parceiras, né? Melhores opções, entendeu? Não só o básico, não só o arroz com feijão, não só o. Ah, ela é estável, ela supre minhas demandas, ela é agradável, né? Aquele arquétipo, né? Que sempre teve da esposinha, né? Tradicional, que nunca foi essa porra, né? Mas assim, até os nossos antepassados, eles eram mais criteriosos, bem mais, né? Talvez se os homens
aderirem ao abramismo e entenderem que o homem ele tem uma certa virtude, uma certa verdade, talvez eles possam começar a escolher melhor, exigir mais, e isso não que vai mudar ou salvar a sociedade, mas isso vai começar a estimular outros comportamentos. Então as pessoas, elas, principalmente, né, do sexo feminino, elas não vão entrar na promiscuidade, porque elas vão saber que elas não vão conseguir um bom parceiro, né? Então eu acho que o homem também, ele tem que elevar a sua régua, entendeu? Isso eu já vi em diversos vídeos, em diversos depoimentos, diversos caras falando, entendeu? Ah, para o homem basta, o homem só quer água e sexo, o resto tá de boa. Pô, só isso, mano. Não, mano. Eu hoje, por exemplo, cheguei num patamar na minha vida, eu já tive várias namoradas, e, cara, não querendo me gabar, mas todas queriam se casar comigo. Mas por quê? Desde aquela época que eu era putão, eu vi que não estava à altura das minhas exigências ou dos meus sonhos, entendeu? E hoje, porra, se antes eu era, né, assim, pra casual eu não era mesmo, porque eu era um cara jovem e perdido, na verdade. A realidade é isso, que eu era doente, psicologicamente doente, então eu não fazia tanta distinção porque eu tava perdido. Então, às vezes, transar por transar, entendeu, cara? Isso aí é doença, o que ninguém fala, né? Compactuo muito com a visão ali do Coruja, né? E, poxa, eu era doente, então, assim, mas se naquela época, pra casar e pra relacionamento sério, sério mesmo, entendeu? Porque às vezes tinha umas ficantes que chamavam de namorado, mas era um namoro de um mês, entendeu? Então, assim, tá ligado? Nunca. Cara, eu vou falar, eu acho que eu tive uma só de todas. Eu já tive, assim, uma só namorada mesmo, que. Da pior, que eu não tinha muito família, né? Então, assim, não tem muita gente pra conhecer, mas, assim, que conheceu minha mãe, todos, acho que quase todos conheceram, mas, assim, eu acho que no meu coração, assim, uma que eu tinha mais interno, só uma, entendeu? Assim, que eu pensava, né, que eu tinha um grande amor, mas hoje eu sei que era apego emocional, né, porque eu tinha passado uma experiência muito traumática, muito difícil, pessoal, né, e já vinha de alguns anos de algumas experiências assim, que, né, mesclava em tempos bons de bonança, mas coisas que eram internas minhas desde muito jovem, sabe? E depois meu pai morreu e tal, mas assim, aí passou um bom tempo, aí eu fiquei melhor, curti, né? Gastei muita grana, curti, passei, não sei o que, né? Eu achava que pra mim naquela época isso que era bom, né? Hoje eu tenho dinheiro, se eu quiser agora eu saio, pego meu carro e vou curtir, mas pra onde? Pra quê? Entendeu? Curtir pra mim é estar na minha casa, tá? Com conforto, é comer bem dentro da minha casa. Pra mim isso que é curtir, vou sair pra rua pra quê? Eu não quero conversar com ninguém, entendeu? Mas antigamente, como eu era jovem, perdido, e nunca tive bons amigos, entendeu? Eu sempre conheci muita gente, mas eu acho que eu nunca tive um amigo de verdade, cara. Eu já tive um bilhão de colegas, era um cara popular, mas eu nunca tive um só amigo de verdade, sabe? Que nenhum amor de verdade, mano, entendeu? Que sentasse comigo e de fato se preocupasse comigo, né? Todas as pessoas se preocupavam com elas, então como eu era um cara bonito, né? Tinha um futuro ali aparentemente promissor e tal, né? Então assim, as mulheres tudo queriam, né? Ter um namorado assim, mas era pensando nelas, não em mim, entendeu? E tudo bem, né? Cada um faz isso, mas sim. Mas já desde aquela época eu sabia, né? Então eu nunca me casei. E eu nem conhecia a Red, né? Mas depois eu conheci, mano. Depois eu conheci. Foi uma bênção. Não que eu seja, mas assim, o homem abrâmico, ele tem que ter um altíssimo grau de exigência, tá? Por quê? Porque a própria palavra de Deus fala, né? Que até o Coruja cita esse, né? A virtuosa, quem achará, né? Mais raro que ouro de Ofir, né? Que assim, é muito difícil encontrar. Então, assim, é um presente de Deus, né? Então, o homem, como ele, hoje a gente consegue se controlar, né? Quem tem a palavra de Deus, quem tem o Espírito Santo consegue se controlar. Então, para que a gente aceita qualquer coisa, né?
Não. Então, assim, hoje, se eu quiser, tem uma fila, tem incontáveis que seriam, assim, agradáveis, sexualmente disponíveis e tal, mas e aí, o que que eu ia ganhar com isso, entendeu? É muito pouco para mim. Isso já era há 10 anos atrás, entendeu? Já tinha isso. Então, pô, hoje eu quero mais, pô, eu quero mais. Eu quero muito mais do que só isso, entendeu? E também há 10 anos atrás, né, que hoje eu tô com 30, 10 anos atrás eu tinha 20. É. Com 17, com 18 meu pai faleceu. Aí eu comecei e eu era doido nessa época para ter uma namorada, né, cara? Assim, aquela coisa de adolescente, né, tal. E não tinha, né, assim, só beijinho e tal, mas ninguém que fechava junto ali porque talvez eu não podia prover, né? Só que aí depois eu tive acesso ao dinheiro, né? E aí, pô, aí eu comecei. Aí toda que eu queria eu conseguia, né? Mas já meu coração já tinha, porra, isso é pelo que eu posso proporcionar, então, sabe? Então sempre você tava num patamar mais alto e você tinha alguém que queria atingir isso, que você poderia prover pra alguém, sabe? Porra, chato pra caralho e tal. Então não tinha apego nenhum, né? Mas tava descobrindo a vida também, né? Então, assim, foram coisas que aconteceram, mas desde aquela época. Então, assim, poxa, hoje, sinceramente, assim, é muito difícil, cara. Pelo que eu vejo, assim, como um homem abraâmico, né? Então, assim, se você vê o homem bíblico antigo, e até o cristão, né? Não estou nem falando só da época dos profetas, que é muito mais antigo, o homem tinha muito mais autoridade e escolhia muito melhor. Mas até o homem europeu ali, cristão, ou até aqui nas colônias, né, o cristão, ele tinha ali melhores quesitos, né, melhores exigências, né, para se casar, né? E o casamento do jeito que tá hoje, eu acho que não vale mais a pena, tá? Mas assim, porra, pelo menos, né, assim, se for para acontecer, tenha melhores exigências para quê? Para que você possa selecionar algo melhor, entendeu? Algo melhor. Então, assim, eu acho que eu, como abraâmico, eu já não vou encontrar o que está à minha altura, entendeu? E aí, tipo assim, isso martela na minha cabeça, isso já está na minha alma, né? Eu já tenho uma aliança com o Espírito Santo, então assim, já não tem como me seduzir, me enganar, entendeu? Porque eu já tá dentro de mim, entendeu? Então essa palavra ela já faz parte da minha forma de ver o mundo. Então para mim já não tem como me enganar, mas assim, para mim talvez hoje já não vale nem a pena o matrimônio, mas assim, para quem quer, cara, espera um pouco, né? Até tem uma história na Bíblia muito interessante que eu não lembro de quem era, que trabalhou 7 anos, né? O cara trabalhou pro sogro para poder se casar com a filha dele, né? Então, assim, você vê que não é anormal você esperar um tempo para você estudar, para você trabalhar, para você talvez comprar um lotinho, comprar uma coisa, entendeu? Não é normal isso. Isso, na verdade, é o que deveria ser certo. A nossa sociedade que torna tudo precoce para quê? Para que a gente não tenha sucesso na vida, né? É uma sociedade que trabalha 24 horas, né? Principalmente a elite e a mídia trabalha 24 horas para te deixar na pobreza, tá bom? Então, assim, realmente bem, bem interessante o que acontece, né? Eu acho que é isso. Você tem que ter melhores quesitos, melhores exigências. Já que o outro lado também tem, você também tem que ter, entendeu? Eu como eu já estou num patamar um pouquinho mais alto, a minha exigência é muito mais alta, entendeu? Ah, e se você nunca achar? Pai, que bom, é bom que eu continuo solteiro, com a minha vida tranquila, entendeu? E servindo ao meu Senhor, que é a melhor coisa, porque, tipo assim, só você ser solteiro, se você não tiver a palavra de Deus, se não tiver ali os parâmetros e principalmente o Espírito Santo, você vai se sentir sozinho, solitário, e você vai fazer besteira, que é o que eu fazia antes quando eu não tinha, né? Então você vai acabar entrando numa enrascada, mesmo que seja sexual, mesmo que seja casual, porque você pode pegar uma doença, você pode acabar engravidando. Quantas e quantas eu perdi as contas de noite sem sono por causa de
preocupação de que, né, uma parceira, uma ficante, um casual ali fosse se tornar uma gravidez, né? Então, assim, já passei coisa muito. E eu não tinha o Espírito Santo, então essa é a principal base para você conseguir. Então, assim, se eu não conseguir um casamento, hoje com a paz e a aliança que eu tenho com Deus, eu estou muito tranquilo, muito tranquilo. Pro resto da vida, você fala assim, "Ah, você vai ficar velho sozinho, beleza, vou gastar meu dinheiro comigo e tal." Então, assim, hoje meu quesito é muito alto, minha exigência é muito alta, entendeu? E... Mas, assim, tem o que eu já notei também. Existem parceiros em potenciais que poderiam atingir esses quesitos, mas essas pessoas que têm, essas meninas que têm um grande potencial, elas são seduzidas pelo feminismo, entendeu? Então, assim, às vezes até quer, às vezes até a vontade do coração dela é ser uma esposa mesmo. E ela não quer entrar em porra de mercado de trabalho, se fuder, pegar um lotado, fazer faculdade, ir atrás de bolsa de estudo. É uma porcaria, mundo corporativo é um inferno. E tem as que não querem, né? Só que muitas vezes já foram seduzidas pelo feminismo e já tem um filho, né? Já tem um outro relacionamento e um passado, né? E o que o homem abraâmico não quer assumir, não só uma criança, não é só o problema, é esse passado, esse histórico de degeneração, né? É por isso que a lei mosaica, ela tem uma questão de que, tipo assim, se eu tenho um irmão e ele morre, eu tenho que me casar com a mulher dele. Ah, mas eu já tenho uma esposa. Você pode ter mais de uma. Por quê? Porque é quase impossível eu fazer um mal assim, sabe? Naquele sentido maléfico, sexual com criança, com um sobrinho meu, eu não vou, entendeu? E assim, muito mais provável que eu trate eles como o mais próximo que eu trate meus filhos do que um estranho, né? Então, toda a lei mosaica, ela tem um código que é divino, velho, que já prevê o futuro mesmo, não é igual, ai, nós temos uma Constituição que prevê direitos e deveres. Aí todo dia aparece uma coisa nova que a Constituição não consegue. E as que a Constituição fez, viram que deu errado. Então, assim, não é um código humano, entendeu? Então, assim, pô, se você for um homem abraâmico, você merece sim algo melhor. Você merece sim, você não pode se contentar, porque o feminismo, ele endeusa um lado e demoniza o outro. E nós somos demonizados, então a gente tem que aceitar tudo, a gente tem que ficar sempre calado. Mas não é bem assim não, entendeu? Farei o homem mais raro que ouro de ofício, se eu não me engano. É, Isaías. É uma profecia, né? Que 7 mulheres procuraram um homem para se casar e não conseguirão. Por quê? O homem ele vai se tornar cada vez mais escasso, né? Homens como nós, mano, não tem mais, entendeu? Não tem mais. Tem cara que é muito mais rico do que eu, mas, tipo assim, eu vejo que ele não atrai tanto, porque o que a gente que é abraâmico tem é uma vivência, é uma história, é uma bagagem que só quem tem Deus consegue viver. Então, assim, tem experiência, tem capacidade de lidar com as coisas, lidar com a diversidade, tem conhecimentos de conhecimentos de política, de linguagem, de literatura, porque isso também é uma forma de riqueza, né? Que talvez tenha uma nova elite que não tenha, né, coitado? Às vezes não teve nem acesso, ou só foi obcecado, né, só pelo dinheiro e não teve um conhecimento libertador, né? Então, assim, é por isso que as sociedades mais protestantes, elas eram muito mais evoluídas, porque os homens eles já tinham esse conhecimento das leis mosaicas, né? Porque diferente do catolicismo, o protestantismo ele, não, ele leva muito mais em consideração o Velho Testamento, as histórias, os exemplos. Então, assim, eram homens, né? Os alemães, os americanos, os ingleses, foram as maiores nações do planeta. Ainda são, cara, ainda são, entendeu? Assim, ainda são nações-chave, com conhecimentos, com patentes, né? Com coisas, assim, inestimáveis. Mas por que que sempre foram? Por causa desse conhecimento abraâmico, né? Só que, infelizmente, né, a Europa já cedeu. Então, assim, por que que já não são potências tão grandes? Sempre serão potências, mas tão grandes. Porque a juventude, os homens, eles não têm mais esse conhecimento, né? Então,
perdidos, estão perdidos e estão voltando a ser escravos, né? Olha que interessante, né? Que a chave para o sucesso, né? E aí é uma coisa que eu concordo muito com o Coruja, porque a gente é iludido pela mídia, pela sociedade satânica, a achar que o sucesso é você ser o cara com uma vida sexual extremamente ativa. Só que o que é que esse cara tem assim? Nada, porque nada é dele. Nenhuma daquelas mulheres é dele. É só a vez dele. É a vez dele depois de vários outros, entendeu? Então, assim, se você for ver um. Você acha que um Davi aceitava isso? Não. Você acha que um Salomão, todas as esposas dele, nenhum era assim, entendeu? Aquilo sim era poder, entendeu? Não esses patéticos que a gente vê, essa elite emergente que tá mais drogada e mais afundada, né? Então, assim, o que a gente pode ter? Nossos próprios objetivos, os nossos próprios sonhos, não o que a sociedade fala que a gente tem que fazer. É que eu errei porque eu era doente, né? Eu tava com sérios problemas psicológicos e espirituais, né? Que estão totalmente ligados, né? Graças a Deus, Jesus me libertou desse inferno, mas assim, por isso que eu fui levado pela sociedade, né? E aí eu quis me tornar esse bom vivant, esse bonitão, esse transudo e tal, mas muitas vezes eu nem queria, irmão. Muitas vezes eu perdi as contas de vezes que eu entrei em experiências que eu nem queria estar. Nem queria, mano. Eu falo, pô, bichinho, tá de ir embora, o que eu tô fazendo nesse quarto aqui, o que eu tô fazendo? Foram inúmeras vezes, aqui na minha cabeça tá passando um filme de inúmeras vezes, entendeu? Incontáveis, entendeu? Então, assim, a gente acaba fazendo coisa. Não é. Mas eu sempre quis ter esse meu próprio quesito como um Sigma, né? A ideia do Sigma, né? Que é o cara que projeta seus próprios objetivos. Ele não vive de acordo com a sociedade, não. Ele decide para ele o que é bom, né? O que ele acha que é bom. É mais do que um alfa, né? Então, tipo assim, eu era alfa, mas um aspirante a alfa, né? Assim, principalmente nessa questão de relações e tal, que eu queria ter esse alfa, só que isso era muito pouco. A gente tem que se tornar um sigma, só que um sigma abraâmico, entendeu? Não voltado ao paganismo, né? Não voltado a querer ter viagens, essas coisas banais, não. Mas a nossos quesitos seriam os mesmos dos patriarcas, né? Abraão, Isaac, Jacó. Por quê? Porque foram homens de muito sucesso em todos os quesitos, não só financeiros, entendeu? E coisa que só o Espírito Santo dá, e só quem segue a lei abrâmica consegue ter de verdade, sabe? Por isso que você vê que tem muita falsificação nas cartas, e os cristãos eles tentam a todo momento ter o poder do Espírito Santo e falar em línguas, um monte de baboseira, mas eles não têm aquela prosperidade que só quem tem o Espírito Santo tem, entendeu? Só um Davi da vida, só um Moisés da vida tem, entendeu? Não tem, entendeu? O Elias que descia fogo, entendeu? Então, assim, não que um seja maior que o outro, é porque a porcaria de Roma introduziu um falso apóstolo e introduziu várias falsas cartas, entendeu? Com falsas doutrinas, né? Que esse que é o fermento falado em Apocalipse, que é a prostituta, que é Roma, e acrescentar fermento ao trigo, ou seja, mentiras na palavra de Deus. Então, assim, por isso que tem essa cultura falsa, né? Mas o cara que ele é abraâmico, ele tem uma firmeza. Então você pode sim almejar coisas maiores, pô. Para mim, se for uma pessoa que seja sexualmente disponível e seja agradável e tal, cheirosinha, limpinha, tá bom. Cara, isso é muito pouco. Isso é muito pouco. Não, se eu for me casar, na verdade, eu queria ter mais de uma esposa, né? Mas o certo era isso. Mais de uma esposa, todas eu tivesse conhecido virgens, entendeu? O mínimo, mas se for pelo menos uma, né? Já que a legislação não permite, né? Mas também você pode mudar para outro país também, né? Se aqui começar a embaçar demais, manda o bolso se fuder. Mas assim, você poder escolher melhor, né? Poder ter né? Uma pessoa muito bonita. O que, que tem? Porque ele tem uma esposa muito bonita. Não é um problema. Agora, infelizmente, o que mais nos atrapalha é o feminismo. Mas assim, se você tiver o Espírito Santo, tudo bem. Se você não conseguir, porque isso é secundário, entendeu? Isso é um pouco importa, né? Porque você já tem a fórmula do sucesso. Então o resto é, entendeu?
Ah, não deu certo. Claro, não estava à minha altura, entendeu? Não estava. Como se antes que eu era um alfa, eu já podia falar isso, imagina como um sigma, muito mais. Então, assim, eu acho que nós homens, primeira coisa, você tem que seguir a lei de Moisés para você sair dessa escravidão mental, psicológica, de objetivos, né, de desejos, que é o que a Babilônia traz para você, né? Que é a sociedade pagã, o paganismo traz isso, uma escravidão. Então, a única forma de romper isso é o abraamismo mesmo, é seguindo as leis de Moisés mesmo, senão você vai ser um merda mesmo. Primeira coisa é isso, mas segunda coisa, já que quando você atingir isso, que demora, você tem que abrir mão. Isso demorou para mim esse processo uns 4 anos para me desintoxicar. Eu já tinha, né? Antes desses 4 anos, eu já tinha parado com drogas, essas coisas. Mas assim, me desintoxicar de bebidas alcoólicas, de cigarro, principalmente do que? Dos meus pensamentos, do que eu achava que era certo. Então Deus foi me moldando, entendeu? Então hoje eu posso escolher melhor. E realmente posso, né? Tem opções. Nossa, demais. Se eu quisesse hoje estar nessa vida suja aí, eu tava. Mas para mim, como hoje eu sigo a lei de Moisés, para mim isso é imundice, né? Para mim isso não tem nem interesse mais. A opção eu tenho de que sobra. Se eu entrar na minha rede social aqui, tem mulheres reais, próximas, são pessoas conhecidas e tal, né? De até boa índole que dá, assim, para ter um casual, um lance, um namoro e tal, mas hoje eu decidi escolher mais, eu quero ser mais, eu quero ter mais. Isso para mim é pouco. Isso que eu falo para o homem. Então é o que a lei de Moisés ela te dá autoridade. Então você pode sim, você passa a escolher. É muito diferente, mas é muito diferente. Então, assim, é o que eu gostaria, né? De ver os homens sendo assim, né? Primeiro a lei de Moisés, mas depois eles realmente podendo escolher, sabe? Não mais só o básico, entendeu? É o que a gente mais escuta. Ah, pro homem tá bom demais. Não, assim tá bom, assim tá bom. Sempre o tá bom. A gente nunca pode escolher nada. Isso não é estranho? Eu acho.